Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula, agora passando da metade para o fim do nosso conteúdo. Hoje estamos tratando sobre a Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, ok? Tudo isso no século, ou melhor, final do século XVIII. Bom, galera, continuando a partir da queda da Bastilha, né? A gente vai ver os eventos agora que ocorreram após esse principal e até então o maior marco da Revolução Francesa. Ok? Bom, a partir da queda da Bastilha, que era encabeçada pelo Terceiro Estado, nós tivemos um engrandecimento ainda maior da burguesia e principalmente do Terceiro Estado e todos que nele estavam, sendo que aqueles que não tinham nenhum poder aquisitivo na época eram, obviamente, os mais fragilizados. Ok? Bom, a partir da queda da Bastilha, nós tivemos uma ascensão dessa classe, né, do Terceiro Estado e principalmente da burguesia, que passava a ter muito mais poderes do que as classes ou subclasses que estavam dentro do Terceiro Estado. Ok? E aí, a partir desse engrandecimento, desse crescimento, nós tivemos uma reunião geral onde o rei foi obrigado a ceder parte dos privilégios também para o Terceiro Estado, né? O que conhecemos atualmente como a monarquia constitucional, onde o rei, né, através de uma constituição, passava a controlar a França juntamente com um grupo de outras pessoas, obviamente, que eram eleitas, certo? E a partir dessa constituição, o próprio rei, a própria monarquia, passava a governar agora com um auxílio, um tipo de supervisão, né? E essa constituição, obviamente, foi grande, importante e principalmente um dos principais marcos da Revolução Francesa até então, juntamente com a queda da Bastilha, uma vez que ela significou a entrada principal, né, e principalmente, nesse caso, dos três poderes que há em qualquer democracia, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, que agora passavam a existir, dando assistência principalmente àqueles que não podiam ter, até então, vez e voz, né? Ou seja, o que chamamos hoje de povão, que não tem poder aquisitivo ou político. Galera, como estamos vendo aqui na nossa telinha, então essa convenção nacional, liderada pela burguesia, ok? Que era o principal nome do Terceiro Estado na época, né? E a que mais crescia, ela deu ao Estado francês agora novos ou novas situações, certo? Agora o Estado francês era moldado de outra forma. E isso preocupava seus vizinhos, que agora passavam a ter uma grande atenção ao que ia ocorrendo na França. Isso levou, no ano de 1793, a um embate ou um tipo de conflito mais brando entre a França e principalmente os países vizinhos. Isso era muito bom e era, obviamente, de certa forma, colocado como uma boa situação para a população pela monarquia, uma vez que ajudava o próprio rei a retomar o poder, visto que esses países vizinhos, que não estavam gostando nada da situação, certo? Eles faziam parte do antigo regime, no qual a França participava antes da Revolução, né? Ou seja, o regime em que a Revolução Francesa combatia, certo? Então, esse antigo regime, onde o rei controlava toda a nação e existia o clero e a nobreza como as principais classes ou estados, enquanto que o Terceiro Estado sustentava todos, obviamente trazendo muita insegurança e, claro, muitas irregularidades para quem ficava na base, ou seja, o povão, né? Isso era, obviamente, desigual. Bom, a partir disso, nós tivemos a prisão do rei,
visto que ele estava incentivando outros vizinhos a invadirem a própria França, uma vez que isso ajudava ele e principalmente fazia com que o antigo regime voltasse a governar lá na França. Então, esse rei, né, estamos falando aqui do rei Luís XVI, foi acusado, né, de traição, foi preso e, após ser julgado, foi condenado à execução. Isso foi feito em praça pública para que todos vissem a situação em que o rei tinha colocado, né, a França. Aqui nessas imagens, nós temos aqui essa imagem aqui, né, onde nós temos uma gravura representando a situação da execução do rei Luís XVI. Okay? Temos aqui um homem segurando, obviamente, a cabeça do rei, né, logo após passar pela guilhotina. Lembrando que guilhotina é esse equipamento aqui, ó, de corte, onde uma lâmina fica presa aqui a uma corda, né, e através da sua soltura, ou seja, através da gravidade na sua queda, ela corta o que estiver aqui embaixo. Okay? Nesse caso, aqui como visto na gravura, nós temos o rei Luís XVI, após ser executado. Okay? Bom, pessoal, então, após a execução do rei Luís XVI, nós temos uma série de outros movimentos, onde o terceiro estado passa a governar com mãos de ferro, principalmente as regiões que controlava na França, né? Visto que algumas outras regiões eram menos brandas, eram mais brandas, perdão, e elas eram um pouco mais tranquilas, certo? Bom, e a partir daí nós temos uma convenção nacional, e a partir dessa convenção nós temos a proclamação da República, feita pelos próprios jacobinos, que fizeram esse movimento de execução e estavam encabeçando toda a revolução nessa época. Lembrando, os jacobinos eram uma subclasse, né, dentro do terceiro estado. Eles apoiavam a burguesia, ou eram a burguesia na época. Ok? Bom, então, após essa execução, nós temos os rumos da Revolução Francesa sendo moldados de outra forma, onde os jacobinos passam a tomar o poder e, de certa forma, passam a governar a França com mãos de ferro, o que, por si só, já gera um problema com as outras classes, não só o primeiro e segundo estado, que nessa época estavam fragilizados, como também as subclasses que estavam dentro do terceiro estado. E a partir daí, esses jacobinos são retirados do poder por um outro golpe, né, encabeçado pelas outras subclasses, e eles, obviamente, são deixados de lado. Agora, passa-se a colocar o período onde o diretório assume o poder lá na França. Diretório esse governado por 5 deputados eleitos, né, pela maioria, uma maioria democraticamente aceita pela população, que através de uma convenção faz com que esses 5 deputados passem a ser eleitos por um período de tempo, certo? E aí o famoso diretório faz parte da terceira e última fase da Revolução Francesa, onde esses 5 eleitos passam a governar a França e não mais um rei e uma constituição, onde algumas pessoas supervisionam esse rei, ok? Então agora, já no fim da Revolução Francesa, nós temos um diretório governando a França. Diretório esse que é democraticamente eleito pela maioria, sendo que é um pouco diferente do que nós temos hoje, mas gera o início de uma democratização lá na França, ok? E após isso, nós temos a França ainda em guerra com a Prússia, principalmente, que não queria que esse tipo de governo fosse para o seu país, uma vez que o antigo regime ele não poderia cair nos vizinhos, já que o rei, obviamente, não gostaria nada de ser executado ou mesmo expulso de seu próprio país, não é? Então, lá na França, agora nós tínhamos uma situação onde o rei, onde o diretório, que agora tinha um papel de rei, ele passava a governar.
E a partir daí ele passou a reunir o exército francês, que estava desestabilizado, ou seja, não estava unido, e passa a combater na linha de frente contra a ameaça dos países vizinhos, certo? Principalmente da Áustria e da Prússia. E eles reúnem esse exército, deixando um comandante geral. O nome dele era Napoleão Bonaparte. E aí é história, né? É conteúdo para outra aula, e a gente vai ficando por aqui nessa segunda parte, finalizando o nosso conteúdo, a Revolução Francesa. Lembrando que qualquer dúvida é só perguntar nos comentários, certo? Ou mesmo me comunicar, contactar, né? Ou pelo WhatsApp ou pela plataforma que nós utilizamos. Ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até mais.